gente, sou Beatriz Paiva, psicóloga clínica aqui no Centro Clínico Integrado. Eu sou Diana Fontes, psicóloga clínica e gestalt-terapeuta, também aqui do Centro Clínico Integrado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, uma outra perspectiva. O Janeiro Branco é uma campanha iniciada lá em 2014, que em 2023 se tornou uma lei federal, com o objetivo de promover a saúde mental e emocional das pessoas. E uma coisa interessante é que o Janeiro Branco, ele é escolhido nessa cor porque vem todo com a ideia de reinício, de recomeço, que é uma folha em branco. Aí eu tenho uma crítica a fazer, sobre isso, Diana, porque a gente não tem como desconsiderar, a gente não tem como acreditar que nós somos uma folha em branco. Não, gente, nós não somos uma folha em branco. Na questão de saúde, a gente precisa considerar o que nos compõe enquanto sujeito. Então, a gente tem que considerar, sim, a nossa realidade, o nosso contexto, as pessoas que fazem parte do nosso meio e o que compõe a gente até mesmo enquanto limitação, da nossa realidade. E aí é algo que eu acho que é interessante a gente trazer, que é justamente onde entra o nosso papel enquanto psicólogo, que é justamente olhar para isso de uma maneira crítica, que entendendo a importância desse mês, de estar disseminando e falando mais sobre saúde mental, mas entendendo que saúde mental não é algo que é trabalhado única e exclusivamente de forma individual, mas que existe todo um contexto social. E, de certa forma, a campanha do Janeiro Branco, eu não tô descredibilizando a campanha é muito importante, mas é importante a gente pensar também que não é a culpa do sujeito dele estar adoecido. Então, talvez a campanha foque também muito nisso, como se a culpa do adoecimento psíquico fosse do próprio sujeito, e não é. Realmente, a gente precisa considerar todo um contexto, o que está por trás desse sujeito. Que tem algo que é importante na campanha, que é a gente poder estar conversando sobre isso. Inclusive, estamos aqui agora conversando sobre isso. Mas de também poder olhar para essa questão com uma nova perspectiva, que é aquilo que a gente estava falando lá no começo, que é como é que a gente cuida da nossa saúde mental, Que saúde mental é essa? Que promoção à saúde mental é essa que está sendo vendida? E vendida é uma palavra interessante, porque é onde a gente acaba caindo num lugar que é algo interessante também da gente observar, que é a maneira como essa data, assim como o Setembro Amarelo, acabou caindo no lugar de uma mercantilização. Total. Que é uma forma de capitalizar a saúde mental, que acaba sendo mais um instrumento também para o adoecimento do sujeito. E é como se colocasse a gente, enquanto profissionais da área da psicologia, responsáveis, para licionar todo o sofrimento, todo o adoecimento do sujeito. E não é bem assim. A gente precisa considerar que fazer psicologia, cuidar da saúde mental é um ato político. Então, envolve toda uma política pública que talvez, nessas campanhas, é totalmente desconsiderada. E é interessante porque a gente vai discutir a importância disso, nesse mês, com as campanhas, com as discussões, até no intuito de quebrar um pouco alguns tabus que existem em cima disso, mas também tendo cuidado para não esvaziar a coisa, porque a gente acaba muitas vezes banalizando. E a maneira também como isso é cuidado, porque uma coisa que acaba acontecendo nesse mês é que, por ser um mês dedicado a isso, alguns psicólogos e profissionais da saúde e da assistência social dentro de instrumentos públicos, eles acabam se sobrecarregando. Muitas vezes acabam até abrindo mão dos atendimentos que eles estão fazendo para estar fazendo cumprimento de agenda. E aí é interessante a gente se questionar que cuidado com saúde mental é esse. E pensar também, Diana, que a saúde mental, acho que o conceito de saúde não é só se fechar no mental, no psíquico. Então, existe realmente muito mais coisas envolvidas. O estar com a saúde é ter pelo menos uma vida digna. Ter saúde é ter dignidade de viver a vida de forma plena. Então, como é que eu posso falar em saúde mental se eu estou passando fome? Se eu estou trabalhando mais de 8 horas por dia, para sobreviver, para ter um mínimo. Então, a gente precisa realmente considerar o todo, não é só falar de saúde mental. O corpo adoece um todo, não é só no mental. Ontem a gente estava vendo, sobre uma fala de um outro profissional em que ele estava trazendo que o adoecimento psíquico, ele afeta todo mundo, independente de classe ou de raça. E, de fato, vai afetar. Mas como é que isso vai nos afetar, A maneira como nós somos atravessados por isso
é diferente. É aquela coisa de que estamos no mesmo barco, mas estamos em lugares diferentes desse barco. Né? Alguns têm direito a salvar vidas, outros nem têm. Então, da gente poder estar olhando para essa questão contextual, né? Olhando para onde que esse sujeito está, de onde é que ele fala. Exato. De que lugar esse sujeito está falando. E também essa questão da saúde mental e da saúde física, que a gente acaba criando essa dicotomia. Não existe, né? Que não existe. O sofrimento, ele é um sofrimento. Ele não é mental, ele não é da parte de um corpo. Ele é um sofrimento do sujeito. Então, é interessante também a gente olhar para isso. É importante esse mês, é importante que a gente possa estar discutindo isso, mas é justamente importante porque a gente está discutindo, né? Que a gente possa estar olhando para essas questões de uma forma crítica. Senão a gente vai acabar alimentando e repetindo processos de adoecimento, e eu não acho que é o que a gente almeja. Por isso, Diana, que a gente não deve resumir a saúde mental apenas a uma disfunção cerebral, ao sistema nervoso central. Então, a saúde mental vai além disso, né? E muitas vezes, esse tipo de pensamento sustenta a medicalização massiva que a gente vê hoje nos profissionais de saúde, os sujeitos, todo mundo está se medicando. Não estou dizendo que eu sou contra ou que é errado, mas que a gente acaba esquecendo daquilo que nos compõe enquanto ser humano. A gente está tão apático à vida e ao mundo que a gente não consegue perceber como somos afetados por nossa realidade. Né? A gente só quer sanar tudo que existe dentro de nós para continuar vivendo no automático. Então, não tem nenhuma oportunidade de parar e pensar, poxa, a minha realidade é essa, as minhas limitações são essas, o que eu posso fazer com o que eu tenho, né? E pensar assim, com o que se tem, se revoltar também. Se revoltar e ir atrás de mais, buscar mais, lutar pelos direitos. Eu acho que saúde é ter autonomia para buscar mais, né? Para buscar uma vida digna e plena. E uma coisa interessante nisso que tu está trazendo, Bia, para além da parte da medicalização exagerada, né, é também a questão dos diagnósticos que estão muito exagerados. Sim. Então a gente acaba se desconectando um pouquinho do que é ser humano, Sim. né, que é sentir. Né? E um receio que eu vejo, que eu tenho, e no que eu vejo, na maneira como se é abordado normalmente o tema de saúde mental, é o de sanar qualquer tipo de sofrimento. Só que o sofrimento, ele faz parte da vida. Sim. Né? Então é importante que a gente entenda que é muito natural a gente se sentir triste, que é muito natural a gente se sentir ansioso. E que isso não significa que eu esteja dentro de um sofrimento psíquico. Que eu de um diagnóstico. De um diagnóstico. Transtorno. Sim. Isso. E que é importante que eu possa me conectar com isso que eu estou sentindo e dar vazão. Né? Não existe sentimento errado, não existe sentimento ruim. Todos os sentimentos, eles são válidos. E muitas vezes nessa ideia, né, de buscar uma maneira certa, uma maneira correta, uma maneira ideal de fazer algo, que é algo que a gente vê muito hoje dentro das redes sociais, dentro dessa nossa geração, né? Tudo existe um protocolo, uma maneira correta de se fazer algo. Isso faz com que a gente perca a nossa autenticidade de existir, de estar no mundo, né? E vai gerando mais sofrimentos, porque eu não consigo da maneira que fulano conseguiu. Então você consegue ler tantos livros no ano, eu não consigo, só consigo ler um, e isso acaba me frustrando e eu vou me sentindo incompetente, achando que tem algo de errado comigo. Então tem um TDAH, porque eu não estou conseguindo ler livros. E todas as outras coisas que eu estou conseguindo fazer, a maneira como eu vou conseguindo fazer e exercer as minhas coisas, né? Então a gente acaba perdendo muito o lugar de experimentação e de descoberta. Sim. Né? A maneira como eu faço algo, a maneira como eu me relaciono com algo, para poder tentar implicar um modelo de uma outra pessoa na minha vida que às vezes não cabe. E isso vai gerando um sofrimento. E Diana, se a gente trazer um pouquinho, né, da nossa abordagem, que é a gestalterapia, a gente compreende o ser humano em sua totalidade, né? Quando chega alguém para mim na clínica, eu tô ali com uma pessoa, né? Eu não tô ali com um transtorno, eu não tô ali com um diagnóstico, eu estou com uma pessoa experienciando a vida da maneira dela, né? Com os afetos dela, e eu tô ali para ouvir a história dela para além do que ela traz enquanto sofrimento, porque o sofrimento também diz muito sobre quem ela é, sobre a história dela. E muito da maneira como essa pessoa, ela lida e enxerga com esse sofrimento, né? Ela
tem um diagnóstico, mas como é que é esse diagnóstico para esse sujeito? Que a Como é gente, né, entra como... Desculpa, Diana, lhe interromper. Que a gente fala muito dos ajustamentos criativos. A gente sempre está se ajustando à vida de alguma forma, seja de uma maneira boa ou não, mas a gente está se ajustando às adversidades. A gente está se ajustando de maneira autêntica à vida. Então, é isso que é saúde, é se ajustar, né, de maneira possível. Dentro dos nossos próprios recursos, né? Do que é a gente- possível pra gente. E eu acho que a gestalterapia, né, na clínica, na vida, mas na clínica, né, diante dos casos que vêm, em que tem uma procura massiva de pessoas que chegam pra gente com sofrimentos que dizem a respeito de uma questão muito geracional, né? Não é um sofrimento de diagnóstico. O sintoma ele não está ali em cima de um diagnóstico, mas o sintoma ele está ali por uma questão social, né? Uma questão que a gente está vivendo dentro de uma geração, que é muito disso que eu estava trazendo, que é os modelos de vida, de como eu tenho que viver. E eu não consigo viver da maneira que me foi determinada. E a Gestalt ela vai ajudar a gente a encontrar essa autenticidade, a se ajustar, a encontrar os nossos recursos dentro daquilo que é possível pra gente. Sim, tem uma frase que eu falo quase em todas as minhas sessões, que é o ideal anula o possível. Então, a gente tem que estar junto ali do outro, pensando no que é possível, pensando nas possibilidades de vir a ser. E aí, em meio a tudo isso que a gente está conversando, né, trazendo essa outra perspectiva, porque o que é essa outra perspectiva, né? É tentar aprofundar um pouquinho mais dentro desse momento de discutir saúde mental, de tentar entender o que é saúde mental, de tentar entender como que se pode trabalhar com isso, de ampliar um pouquinho mais, para sair um pouquinho desse discurso pronto, dessa coisa de impor fórmulas, dos 5 passos, porque não é tão simples. Cada pessoa ela vai falar de um lugar. E é muito importante que a gente possa considerar isso, e eu acredito que o nosso papel enquanto psicólogas é estar trazendo essas discussões. Ampliar até mesmo, né, para um sentido mais social, né? Saúde é social, é pensar na coletividade, é pensar na cultura, pensar de forma política mesmo, né? E eu acho que é isso, né? Ampliar realmente o objetivo da campanha, ter um olhar para a saúde como um todo, a saúde do corpo. Nós somos o corpo que existe no mundo, então a gente precisa cuidar do corpo. Né? Como é que esse corpo está sendo nutrido, que afetos estão sendo mobilizados nesse corpo, né? O que é a vida. E aí é isso, que a gente possa aproveitar esse janeiro branco, né, para falar sobre saúde mental, mas tudo que implica saúde mental, né? Que a gente possa usar esse momento para também ter um momento de luta, por comida, por cultura, né, por moradia, porque como é que a gente vai falar de saúde mental, de bem-estar emocional, sem ter as necessidades básicas atendidas. Quando o básico realmente falta, né? Não tem como falar de saúde mental assim. E aí que, em meio a toda essa discussão, né, a gente possa usar também esse janeiro branco para lutar por esses direitos. Sim. Né? E eu espero que vocês possam refletir um pouco mais sobre essa outra perspectiva que a gente trouxe, né? E estamos aqui. Quem sabe a gente não volte aqui para debater outras temáticas, outros temas. E esse foi o primeiro episódio de Fora da Terapia. Espero que você tenha gostado e que possa acompanhar os demais episódios que vão vir por aí. Um abraço bem apertado e até breve. Show? Eu falei errado.